São Ótimo. 20 horas. Então, Lenisa, por favor, você como Sim, Anfitriã. vai ser a nossa anfitriã de hoje, então faça as então tá vezes aí. joia. Então, Alfonso Ah, da então vamos lá. Então vamos abrir, né, oficialmente. Boa noite para todo mundo que está presente. Para mim é uma honra imensa apresentar o meu amigo, né, o professor, doutor Alfonso Eduardo Alvarez. Vocês estão me ouvindo? Minha tela deu uma travada aqui, foi? Sim, sim, sim. O Alfonso, ele é pneumologista pediátrico, ele é mestre e doutor em pediatria pela Unicamp, e ele é o atual presidente do Departamento Científico de Pneumologia da Sociedade de Pediatria de São Paulo, que eu tenho o prazer de conhecer e trabalhar já há tanto tempo. Para mim é uma honra. Seja bem-vindo, viu, Alfonso? Muito obrigada pelo convite. Para a gente é uma honra te receber. Muito obrigado, Lenisa. Agradeço imensamente o convite da doutora Lenisa e da PM de São José. Eu realmente fiquei muito honrado com esse convite e, assim, né, estava batendo papo aqui com o pessoal. Realmente eu trabalho com a Lenisa há 6 anos na diretoria da pneumologia da SPSP e é assim, uma honra, um prazer enorme trabalhar com ela, uma pessoa maravilhosa para trabalhar junto. Me sinto um privilegiado de ter ela na gestão comigo, então é um prazer estar aqui, uma honra aí esse convite. Então, deixa eu compartilhar aqui a minha aula. Está aparecendo para vocês? Apareceu? Perfeito. Muito bem. Então, nós vamos falar de um tema que eu gosto muito de estudar, que eu gosto muito de me envolver, é o tema que eu escolhi para fazer o meu doutorado, que é a bronquiolite viral aguda, falar um pouco da atualização da bronquiolite e das perspectivas futuras, né? É um tema que faz parte aí do cotidiano de todos os pediatras, seja em consultório, pronto-socorro, enfermaria, UTI, isso faz parte aqui da nossa vida, então para mim é um prazer discutir um tema tão relevante. Não tenho nenhum conflito de interesses para essa palestra, e que eu quero discutir com vocês, então, começar falando um pouco dos fatores de risco, quais são as novidades em relação aos fatores de risco que levam ao quadro ser mais grave. Vamos abordar todas as faces do tratamento, sempre baseado nos guidelines que eu vou citar, quais a gente vai seguir nessa aula, e aí a gente vai discutir um pouco o que a literatura tem falado sobre esses guidelines e o que tem se falado aí de mais recente, inclusive com críticas bem importantes aí aos guidelines e a forma como tem sido conduzidos os casos. Aí a gente vai falar do impacto da pandemia de Covid-19 na incidência da bronquiolite viral aguda e vamos falar das perspectivas futuras. Sempre é bom terminar a aula falando aí do que está por vir. A gente vai citar aí os antivirais, as vacinas e os anticorpos monoclonais. Eu vou trabalhar nessa aula, então, com os 2 principais guidelines, que é o da Academia Americana de Pediatria, que é a última versão de 2014, e com o NICE, que é do National Institute for Health and Care Excellence, que é a última versão de 2015. Vou trazer também uma revisão sistemática de 32 guidelines, aí são todos os guidelines de bronquiolite, tem esse trabalho maravilhoso do ano passado, e vou trazer tudo que a Cochrane falou sobre o tema e todas as revisões da Cochrane sobre esse tema. Então, a bronquiolite viral aguda, como vocês sabem, é a principal infecção das vias aéreas inferiores em crianças menores de 2 anos de idade, principal causa de internação nos países desenvolvidos nessa faixa etária, leva a 100 mil internações nos Estados Unidos por ano, a um custo de 1,7 bilhão de dólares, e os óbitos no mundo são estimados entre 66 mil e 199 mil mortes por ano no mundo por bronquiolite viral aguda, né? Então, relembrando rapidamente a fisiopatologia que vocês já conhecem bem, a criança entra em contato com o vírus é aspirado, e o vírus nas vias aéreas, ele vai causar uma inflamação importante, com muito a presença de mucos e principalmente uma descamação do epitélio. E essa descamação do epitélio, junto com o muco, junto com as células de defesas que chegam
vão levar a uma obstrução mecânica, né? E aí essa obstrução mecânica cursa normalmente com áreas de atelectasia e com problemas da ventilação. Então a gente sabe que o componente principal realmente é uma descamação das vias aéreas e não uma broncoobstrução, uma broncoconstrição, desculpa, como a gente vê nos casos de asma. Então a gente tem essas tragédias aqui que acontecem, um epitélio, né, respiratório tão perfeitinho sendo destruído aí em função do vírus e essa obstrução bronquiolar muito importante. O principal vírus, como vocês sabem, é o vírus sincicial respiratório, ele causa 70% das bronquiolites, e o que é interessante, que vale sempre a pena a gente lembrar para discutir fatores de risco, é que a gente sabe que praticamente 100% das crianças vão entrar em contato com o vírus sincicial respiratório até os 2 anos de idade. Então, a gente sabe que é inevitável esse contato das crianças. E os outros vírus, tem vários outros vírus participando, como rinovírus, adenovírus, bocavírus, influenza, parainfluenza, sendo o segundo mais comum o rinovírus, que tem uma prevalência de 18 a 40%. O que chama atenção na bronquiolite viral aguda, como vocês veem diariamente na prática de vocês, é que ela é extremamente variável. Tem crianças que têm o vírus sincicial respiratório, que vão ser assintomáticas, tem outras que vão simplesmente escorrer o nariz e ter uma tosse leve, tem outras que vão ter já um componente já de obstrução brônquica, e algumas vão precisar de oxigenoterapia, internação no UTI, ventilação mecânica, e algumas vão evoluir a óbito. Então, por que será que isso ocorre? Quais são os fatores de risco, né? Então, eu vou citar um trabalho aqui que eu fiz na Unicamp, onde a gente estudou uma revisão dos fatores de risco que possam levar ao quadro de bronquiolite. Eu vou passar por esses fatores muito rápido, porque tem muitas novidades para falar para vocês, e isso eu acho que todo mundo já está bem acompanhando bem que esses são fatores de risco, ou seja, a criança que é prematura, aquela criança que tem uma bronquiolite com baixa idade, ou seja, com menos de 3 meses, a pneumopata crônica, a criança que tem alguma cardiopatia, a criança exposta ao tabagismo materno, seja na gestação ou tabagismo passivo, a criança com antecedente de dermatite atópica, aquela que não recebe leite materno, e alguns outros fatores de risco, como imunodeficiências e doenças neuromusculares. Isso tudo vocês já conhecem bem, mas o que chama atenção, o que vem chamando a atenção dos pesquisadores, é que a maioria dos lactentes internados por bronquiolite não tem nenhum desses fatores de risco, né? A gente tem esse trabalho aqui, trabalho muito grande, avaliou 122 mil crianças internadas com bronquiolite e viu que 98% não tinha nenhum fator de risco, né? Então, a gente se depara, né, a ciência se deparou com essa questão. Por que a gente pega 2 crianças a termo, que nasceram a termo, adequadas para a idade gestacional, que estão com leite materno exclusivo, não expostas a tabagismo, com nenhuma doença prévia, elas são expostas exatamente ao mesmo vírus, uma tira de letra e a outra vai ser internada e eventualmente precisar de uma ventilação mecânica e evoluir de uma forma mais grave. O que será que pode diferenciar essas crianças se elas não tinham fatores de riscos conhecidos? Começou-se a pensar, então, que fatores genéticos podem explicar essa variabilidade. E é isso que a literatura vem chamando a atenção. E esses fatores genéticos são polimorfismos, ou seja, as variações genéticas nos genes da resposta imune, né? Tem vários sendo estudados, eu vou citar só os principais, que são os Toll-like receptors, que são os receptores dos vírus, como eu vou explicar, a quimiocina Hunts, o receptor de vitamina D, as interleucinas e o interferon. Então, vamos começar pelos Toll-like receptor. Alguns tipos de polimorfismos de variações genéticas nesses Toll-like receptor podem estar relacionados com a gravidade. Por quê? Porque são eles que fazem o reconhecimento do vírus, né? Então, os Toll-like receptors, através das proteínas G e proteína F, vão reconhecer o vírus sensicial respiratório. Além do Toll-like receptor 4, a gente tem também os outros Toll-like receptors, como o 2, o 6 e o 9, que também podem estar envolvidos. Qual é a participação deles? Uma série de desencadeia uma série de cascata imunológica com liberação de interleucinas, citocinas, fator de necrose tumoral, moléculas de adesão, expressão dos G-interferons e até uma ação direta antiviral desses interferons. Ou seja, o que a gente vê que eles são extremamente importantes para o início da resposta imune, esses Toll-like receptors.
A quimiocina errantes, ela é produzida no linfócitos TCD8, macrófagos e plaquetas, e elas são responsáveis por atrair monócitos, eosinófilos, basófilos e linfócitos para a área da infecção. A vitamina D, muito estudada já, ela modula a proliferação de leucócitos e a maturação e expressão de citocinas através do seu receptor de vitamina D. Então, a literatura tem tratado desses polimorfismos como sendo aí uma das coisas que pode explicar a gravidade de algumas crianças. E aí a gente fez esse trabalho, foi o meu trabalho de doutorado, onde a gente estudou a associação entre esses polimorfismos e a gravidade da bronquiolite. Então, eu vou falar desse nosso trabalho. O objetivo era avaliar essa associação dos genes com a gravidade. Nós fizemos um estudo prospectivo de todos os pacientes internados menores de 2 anos por bronquiolite nos anos de 2013 e 2014, em 3 hospitais, sendo avaliados 181 pacientes. Nós pegamos 3 amostras bem diferentes, pegamos as crianças internadas no Hospital das Clínicas da Unicamp, que é um hospital terciário, no Hospital Estadual de Sumaré, que é secundário, e num hospital particular de Campinas, que é o hospital primário. Estudamos 15 vírus diferentes e estudamos 16 tipos de polimorfismos. E fizemos a avaliação desses com os desfechos de tempo de internação, utilização de oxigênio, necessidade de internação em UTI, necessidade de ventilação mecânica e evolução a óbito. E os nossos resultados foram bem interessantes. A gente teve uma associação da evolução óbito com polimorfismos dos receptores, nos Toll-like receptors 4, 2 e no receptor de vitamina D, da necessidade de UTI também com polimorfismos nos receptores Toll-like errantes, ventilação mecânica Toll-like errantes também, o tempo de oxigenoterapia com os polimorfismos dos Toll-like receptor 2. Então, a gente viu o que a literatura tem mostrado, a gente mostrou de uma forma bem contundente, até pelo número de casos, publicamos numa revista importante, que é a JIM, mostrando então que a polimorfismo na resposta imunológica pode explicar por que algumas crianças evoluem de uma forma mais grave. Só para citar uma curiosidade, isso só para mostrar como as coisas são tão dinâmicas em medicina, né? Estava estudando os fatores de risco, falei, vou colocar esse trabalho aqui. O trabalho eu achei muito interessante, é um trabalho feito na Finlândia. Eles fizeram avaliação de todas as crianças que nasceram na Finlândia entre 96 e 2005 e verificaram aquelas que tiveram taquipneia transitória do recém-nascido e as que foram internadas por bronquiolite por vírus sincicial respiratório no primeiro ano de vida. E viu que a taxa de internação por bronquiolite pelo vírus sincicial respiratório foi maior nas crianças que tiveram taquipneia transitória, e o P foi muito significativo, né? Então, isso é interessante, como a gente sempre acreditava que a taquipneia transitória era um evento transitório, né? Ficava ali 2, 3 horas no oxigênio, acabou, a gente nunca mais tinha que lembrar disso, e esse trabalho vem dar uma chacoalhada, mostrando que aquela criança que teve aquela taquipneia, que ficou 2 horas no oxigênio, depois não teve mais nada, por esse trabalho, a gente sabe que a chance dela ter uma bronquiolite grave é maior. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos guidelines, falando do diagnóstico. Isso também é uma coisa do dia a dia de vocês, mas é importante a gente ver, pela Academia Americana de Pediatria, o diagnóstico é sempre baseado em dados clínicos, e eles consideram a bronquiolite o primeiro episódio agudo de dificuldade respiratória com sibilos, precedido por um quadro catarral de vias aéreas superiores, rinite, tosse, com ou sem febre menores de 2 anos. E o do NICE é parecido, menores de 2 anos, com coriza 2 a 3 dias, com persistência, seguido de tosse e taquipneia, retrações intercostais e sibilos, né? Então, essa é a definição. Mas o que eu quero chamar atenção, e isso a gente vê de uma forma assim, muito contundente na literatura, é que o diagnóstico é completamente clínico. Você não precisa de radiografias e você não precisa de nenhum exame laboratorial para confirmar a bronquiolite. Se você consegue identificar o vírus, isso aí é a identificação do vírus que está causando a bronquiolite, que é fantástico, que a gente luta para que cada vez seja mais disseminado nos serviços isso, mas diagnósticos de exame de sangue e radiografia você não vai precisar. Os critérios de internação pelos guidelines são iguais, é a apneia ou saturação abaixo de 92, ou uma aceitação inadequada de líquidos, ou dificuldade respiratória persistente com gemido, retração intercostal, batimento de asa de nariz, ou frequência respiratória acima de 70. São essas crianças que a gente precisa internar.
Vamos então para o tratamento. Eu quis dividir assim da forma mais didática possível. Eu falei vou citar de cada um dos elementos que já foram citados como possíveis tratamentos da bronquiolite. Vou falar um a um para a gente tentar deixar bem didático. A oxigenoterapia é o pilar, isso não mudou, isso não muda, isso não vai mudar, tá? O que essas crianças nossas que internam com bronquiolite precisam é de oxigênio. É isso que a gente precisa dar para elas. Precisa internar e dar oxigênio. Esse é o pilar número 1, esse que é o mais importante. A indicação de oxigênio ela é um pouco diferente. Na Academia Americana de Pediatria indica-se saturação abaixo de 90 e no NICE saturação abaixo de 92. Mas é isso que elas precisam de oxigenoterapia. O tratamento de suporte sempre fundamental, a aspiração nasal, a hidratação adequada e a alimentação adequada. Então, isso é fundamental, esses são os pilares aí do tratamento. E aí vamos então para o tratamento farmacológico. Broncodilatadores, o que a literatura fala? Essa revisão da Cochrane, com 28 estudos, com mais de 1.900 crianças, comparou o uso de broncodilatadores com placebos e foi assim categórica em concluir que os broncodilatadores não melhoraram a saturação de oxigênio, não reduziram a taxa de internação e não reduziram a duração da internação. Então, a recomendação, eu sempre acabo, para cada um dos remédios, eu vou acabar com a recomendação dos dois guidelines. Os dois deixam bem claros que os broncodilatadores não devem ser utilizados. Os corticoides, sejam eles inalatórios ou enterais ou parenterais. Essa revisão da Cochrane, com 17 estudos, com mais de 2.500 crianças, comparou o uso de corticoides inalatórios ou sistêmico com placebo e viu que o corticoide não reduziu taxa de internação, duração de internação, não alterou gravidade da evolução, sintomas e função pulmonar. Então, os dois guidelines deixam bem claro que os corticoides sistêmicos ou inalatórios não devem ser utilizados de rotina. A inalação com adrenalina, né? Essa revisão da Cochrane estudou 19 estudos randomizados com 2.200 crianças, vendo os pacientes que usaram epinefrina, e viu que para pacientes não internados, a epinefrina foi superior ao placebo em evitar a internação no primeiro dia, mas não no 7º dia. E para pacientes internados não houve diferença na duração da internação. Esse outro trabalho do New England, um estudo grande, multicêntrico, duplo cego, comparando a inalação com adrenalina e a solução salina em 404 pacientes, e viu que não houve diferença na duração da internação, utilização de oxigênio, necessidade de ventilação mecânica, melhor do estado do score clínico. Então, atualmente, a inalação com adrenalina, pelos dois consensos, também não é indicada. Inalação com salina hipertônica a 3%. Essa revisão de 2017, com 28 estudos, mais de 4.000 crianças, comparando o uso da inalação com solução salina hipertônica a 3% com placebo, viram que os pacientes tratados com salina hipertônica tiveram um menor tempo de internação, um melhor score clínico e uma redução de 14% no risco de internação. Esse outro trabalho de 2019, uma meta-análise com 23 estudos, mostrando que o paciente que receberam inalação com salina hipertônica apresentaram um menor tempo de internação, melhor score clínico quando comparados ao que receberam inalação com solução fisiológica. E por último, esse trabalho do ano passado, meta-análise grande, 32 publicações, mais de 4.000 pacientes. O grupo que recebeu salina hipertônica teve o menor score de gravidade e o menor tempo de internação, concluindo que a inalação com salina hipertônica diminui a gravidade do quadro e o tempo de internação. Apesar disso, o guideline da NICE ainda não recomenda a salina hipertônica, mas a da Academia Americana de Pediatria ele fala que não deve ser utilizado na sala de emergência, mas pode ser administrado para pacientes internados. Então, pelos guidelines hoje, a gente não faria na sala de emergência, não faria no pronto-socorro, mas se o paciente for internado, a gente acrescentaria a salina hipertônica no tratamento, né? Isso é o que os guidelines falam. Antibióticos, muito bem. Os dois guidelines são categóricos de dizer que não devem ser utilizados de rotina, apenas em crianças que tenham um indicativo de coexistência de infecção bacteriana. Eles vão além dizendo que, quando presente, a infecção bacteriana deve ser tratada da mesma maneira que na ausência de bronquiolite. Ou seja, você vai tratar
como se fosse uma infecção bacteriana independente da bronquiolite. E por que eu estou vindo aqui falar com pediatras uma coisa que a gente está tão óbvia de que a gente não deve tratar uma infecção viral com antibiótico? Porque a gente vê uma quantidade imensa de crianças internadas com bronquiolite recebendo antibióticos, e a gente sabe por dados da literatura que a infecção bacteriana secundária ela vai de zero nos vários estudos que não tiveram, a 12%. Aqueles estudos que têm muita coinfecção bacteriana mostram 12% de coinfecção. Então, não justifica a quantidade de antibiótico que tem sido utilizado para as crianças com bronquiolite. O sulfato de magnésio era uma esperança, mas a revisão da Cochrane, com 564 crianças, mostrou que o sulfato de magnésio estudou duração de internação em total, duração em UTI, ventilação mecânica, score de gravidades, e não há evidências suficientes para estabelecer a eficácia e segurança do sulfato de magnésio. E o óxido níquel inalatório é uma das novidades, pode ser que a gente ouça bastante falar dele, mas ainda estão começando os estudos, mas esse estudo ele é bem interessante, o estudo no final do ano passado, com 69 crianças, comparando o óxido nítrico com inalação apenas com oxigênio. O tratamento foi feito durante 5 inalações por dia, de 30 minutos cada. E o grupo que recebeu óxido nítrico teve um menor tempo de internação, menor tempo para atingir a saturação de 92, menor tempo para atingir o score clínico menor de 5 e não houve efeitos adversos, né? Obviamente são necessários novos estudos, mas aqui graficamente a gente vê o grupo então que recebeu o óxido nítrico comparado com o grupo controle, menor tempo de internação, menor tempo para atingir a saturação, menor tempo para melhorar o score clínico, então pode ser que seja aí uma esperança em termos de tratamentos. A ribavirina é o único antiviral aprovado para bronquiolite, mas ela inibe a replicação do vírus essencial respiratório, mas a sua utilização não é recomendada, pois ela apresenta um altíssimo custo, praticamente proibitivo, muitos efeitos colaterais e não comprovou uma eficácia em relação à mortalidade, tempo de ventilação mecânica e tempo de internação. Então, ela pode ser considerada apenas para pacientes imunossuprimidos. O anticorpo monoclonal palimizumab, eu vou trazer ele aqui no contexto de tratamento, ou seja, como profilaxia para aqueles pacientes que são prematuros, cardiopatas, pneumopatas. Existem as recomendações, não dá tempo nessa aula de falar, mas isso está bem estabelecido, todo prematuro que se encaixa lá nas semanas gestacionais, dependendo do primeiro ou do segundo ano de vida, ele é extremamente eficiente. Aqui eu vou trazer ele no contexto de tratamento. Sendo um anticorpo, será que ele funciona? Esse trabalho de 2019 se propôs a ver isso com 420 lactentes, comparou então a utilização do palimizumab numa dose de 15 miligramas por quilo e viu que não houve diferença no tempo de internação, necessidade de UTI ou necessidade de readmissão. Então, concluiu que o palimizumab não teve um efeito benéfico como tratamento. Então, ele continua sendo indicado como profilático, mas não como tratamento. Fisioterapia respiratória, eu sempre falo a mesma coisa na aula, morrendo assim, com dor no coração, com todo o carinho imenso que nós temos pelos fisioterapeutas respiratórios, por toda a admiração que eu tenho pelo trabalho deles, eu sou um fã deles, eu trabalho com eles, a gente precisa deles. Mas a gente sempre ouve falar, são muitos estudos já mostrando, eu vou trazer esse último da revisão da Cochrane, com mais de 1.249 pacientes, mostrando que para a bronquiolite, infelizmente, não há diferença em gravidade da evolução, duração da internação e utilização de oxigênio. Então, os dois guidelines são também categóricos em dizer que a fisioterapia respiratória não ajuda e não está indicada. Lembra que no começo da aula eu falei que além da oxigenoterapia tem a aspiração. A aspiração, que normalmente é feita pelos fisioterapeutas, continua sendo fundamental, mas a fisioterapia mesmo, respiratória, ela não tem indicação pelos guidelines. Vamos falar um pouco de suporte ventilatório. Eu tenho muitas outras coisas para falar para vocês, mas então eu vou citar aqui primeiro o CPAP, né, esse estudo já desde 2013, mostrando um estudo grande, prospectivo, randomizado no Pediatric Pulmonology, um estudo muito importante, mostrando que após 6 horas, comparando o grupo que recebeu CPAP com o grupo que recebeu só oxigênio, e o grupo que recebeu CPAP teve uma maior melhora do score clínico e uma maior melhora do esforço respiratório. E esse outro trabalho, de 2012, com 520 crianças,
mostrando que 71% dos pacientes que necessitaram suporte ventilatório tentaram antes uma ventilação não invasiva. 83% desses não necessitaram intubação e os pacientes em ventilação não invasiva tiveram uma diminuição pela metade do tempo de internação comparado aos pacientes que foram intubados, ou seja, a ventilação não invasiva reduziu em metade o tempo de internação, então mostrando uma boa eficácia. E essa revisão da Cochrane também, com 194 pacientes, mostrando que sugere uma melhora na respiração e diminuição da frequência respiratória. A ventilação de alto fluxo, que digamos que é a última a novidade importante aí em termos de suporte ventilatório, né, feito simplesmente colocando um catéter de oxigênio com fluxo alto para a criança, e aí já vários trabalhos mostrando eficiência, esse de 2018, um trabalho multicêntrico com 1.400 crianças, randomizado, controlado, comparando ao alto fluxo, e 23% dos pacientes do grupo com terapia padrão apresentaram uma piora clínica versus 12% dos que receberam o alto fluxo, então ele foi bem eficiente. Esse trabalho de 2019, com 2.000 crianças, mostrando que a incidência de falha no tratamento foi menor quando o grupo recebeu a ventilação com alto fluxo, comparado com o que recebeu outras formas de oxigenoterapia. E, por último, esse trabalho do final do ano passado, que ele fez um estudo retrospectivo com crianças internadas em UTI, mas que ele viu, será que agora que o alto fluxo ficou já tão disseminado, que está todo mundo utilizando, o que será que aconteceu em termos de tempo de internação? Eles viram que em 2 anos houve uma mudança, um aumento da utilização do alto fluxo de 21% para 55%, e no mesmo período o tempo de internação diminuiu de 4,7 para 3,5 dias. Então, mostrando aí uma eficácia bem importante desse método. E o que é mais eficiente, então? Os trabalhos comparando o CPAP com a ventilação de alto fluxo, esse trabalho de 2019 comparou os dois métodos, né? É um trabalho grande, com mais de 6.400 crianças que receberam ou o CPAP ou alto fluxo, 12% necessitaram ventilação mecânica e 20% dos pacientes que utilizaram CPAP precisaram da ventilação mecânica e apenas 11% dos que receberam alto fluxo, então um P bem significativo também, mostrando uma superioridade do alto fluxo em relação ao CPAP. Os critérios de alta, a gente considera alta, então, quando a criança está clinicamente estável, aceitando líquidos adequadamente e mantendo uma saturação de oxigênio acima de 92% por 4 horas, incluindo um período de sono. Então, veja que a alta aqui, a tendência é realmente ter uma alta precoce. 4 horas fora do oxigênio, desde que inclua um período de sono, pelos guidelines, a gente está autorizado a dar alta para essa criança. E aquele trabalho que eu fiz, você viu que eu trouxe os dois principais, os dois guidelines mais robustos, que é o do NICE e o da Academia Americana de Pediatria, mas se a gente procurar, tem 32 guidelines, 32 guidelines, estou falando 32 trabalhos esparsos, quer dizer, são 32 consensos aí de vários países, né? Esse trabalho, o que ele fez? Ele foi ver o que eles concordam e o que eles não concordam. Então, quais são os tópicos que têm concordância? Não utilizar corticoide oral ou inalatório, todos eles concordam. Não utilizar nebulização com epinefrina, apesar que 5 consensos orientam um teste terapêutico em casos graves, e não utilizar antibiótico. Mas veja só como é controverso e como é uma coisa dinâmica. Os tópicos sem concordância, dos 32 guidelines, o teste terapêutico com broncodilatadores, ou seja, não que eles está dizendo que é para usar, mas para fazer um teste terapêutico, 8 orientam que seja feito e 21 que não, e a nebulização com salina hipertônica, 9 orientam a fazer e 7 que não. Então, assim, eu quis pegar os dois mais robustos e trazer tudo que eles falam, mas vocês veem que se a gente estudar os 32 guidelines, as condutas são um pouco diferentes, né? E quais são as críticas ao guideline? Isso que eu queria trazer para vocês e discutir com vocês, porque existem críticas a esses guidelines. A principal é que a bronquiolite é uma doença muito heterogênea. Então, fazer um guideline para uma doença muito heterogênea, ela é complicado por si só. Eu trouxe alguns trabalhos aqui bem interessantes. Esse eu gosto muito desse trabalho, eu gosto até do nome, chama A Síndrome que nós concordamos de chamar de bronquiolite. Eles falam, então, que esse trabalho é que a bronquiolite é uma síndrome com manifestações clínicas diferentes.
E as diferenças vão ocorrer pela diferença no tipo de vírus, pela genética do paciente, ou seja, o genótipo, características do paciente, fenótipo e o mecanismo fisiopatológico envolvido, o endótipo. Então, dizendo que o tratamento tem que ser individualizado conforme essas características, não dá para ter um guideline único. O outro já vem já mais agressivo, o título do trabalho é o Guideline Problemático de 2014 da Academia Americana de Pediatria. Fala que a bronquiolite é uma síndrome e não uma doença específica. E ele fala com essas palavras: o guideline não ajuda o médico que está na linha de frente no tratamento da bronquiolite, afirmando que quase nada funciona, não está considerando a heterogeneidade dessa doença. E uma crítica interessante que esses dois guidelines eles foram feitos com crianças internadas menores de 1 ano. Então, as maiores de 1 ano e as escalas que não precisaram de internação não foram tão avaliadas no guideline. Esse outro trabalho muito interessante, 2019, bronquiolite precisa ser revisitada. Fala que a bronquiolite vai estar muito relacionada com o tipo de vírus, né? Então, vai ter uma bronquiolite causada pelo vírus sincicial respiratório, que vai ser uma idade menor de criança, uma obstrução mecânica das vias aéreas, que foi aquela que eu expliquei no começo, por muco e debris. Mas que aquela causada pelo rinovírus, que é a segunda mais comum, ela tem são pacientes com uma predisposição atópica e com alto risco de desenvolvimento de asma posterior, e essas sim podem responder a corticoides nos casos graves, né? Então, ele mostra esse trabalho 2 tipos de linha, aquelas com vírus sincicial respiratório, que pelo tipo de manifestação por debris e por descamação não responde aos corticoides, e aquela pelo rinovírus, que são nos pacientes com alguma predisposição atópica, que essas podem sim responder aos corticoides. Então, que o tratamento poderia e deveria ser diferente baseado no tipo de vírus. E a gente sabe que essas crianças que têm bronquiolite por rinovírus, são aquelas que vão desenvolver depois uma asma, o que a gente chama de uma hiperreatividade brônquica pós-viral. São essas crianças que evoluem dessa forma. Além do que, a gente sabe que o vírus sincicial respiratório ele é muito mais prevalente no primeiro ano de vida, depois cai, e no segundo ano de vida, o rinovírus é mais prevalente. E ele conclui ainda dizendo que o mecanismo de resposta imunológica é diferente para cada um desses vírus. A gente tem no rinovírus uma resposta baseada numa resposta TH17 e no rinovírus uma resposta baseada no TH2, através das interleucinas, principalmente a 4. Tá? Então, ele mostra que o tipo de tratamento pode estar baseado no tipo de vírus, né? Então, essas são as críticas, mostrando, como eu vou concluir depois no final, de que realmente uma doença heterogênea, que o futuro talvez seja tratado de uma forma muito individualizada. Eu queria trazer para vocês uma discussão que eu acho muito rica, que está tendo na literatura, que é o impacto da pandemia de Covid-19 na incidência de bronquiolites. Essas nossas crianças estão voltando a internar, nossas crianças estão voltando ao pronto-socorro, como vocês estão vendo. Mas se a gente pega o ano passado, eu vou trazer aqui 3 trabalhos, um trabalho italiano mostrando a redução de internações por bronquiolites na temporada 2020-2021, quando comparada às 5 temporadas anteriores. Então, aqui são as 5 temporadas anteriores, muito parecidas, e aqui 2020, uma redução de 84% de internação. Esse trabalho francês mostra a mesma coisa, aí não é nem internação, é visitas à emergência para crianças que tiveram o diagnóstico confirmado de bronquiolite nos 5 anos anteriores, uma redução em 2020 e 2021 de 82%. E esse trabalho brasileiro mostrando uma redução de bronquiolite no ano de 2020 de 78% a 85% comparado aos 4 anos anteriores, né? Então, aqui a gente vê as bronquiolites e o que aconteceu em 2020, tá? Bom, isso é fato, isso vocês vivenciaram ano passado, as enfermarias vazias, a gente esperando que ia lotar, que a gente ia ficar doido, maluco, e a gente ficou doido e maluco de preocupação, de tanto ter que estudar. Mas as internações foram muito menores, internou muito menos criança, né? Além de que as crianças demoraram para começar a ter Covid, e além do que a gente sabe que as internações na faixa etária pediátrica por Covid são raras, as bronquiolites desapareceram das internações. Então, o que esses 3 trabalhos discutem, e eu acho muito rico a gente discutir isso, é a gente pensar, a gente precisa ter uma lição disso, né? A gente sofre todo o outono e inverno com essas crianças internadas, e todo o outono e inverno as enfermarias lotadas, UTIs lotadas, e a gente viu que com as medidas restritivas deste ano, essas internações não ocorreram.
qual que é a discussão? A discussão, eu acabei de mostrar no segundo, terceiro slide, que no mundo morrem 199 mil crianças de bronquiolite todos os anos. Não tem esse dado ainda, mas quantos milhares e milhares e milhares de crianças não morreram o ano passado de bronquiolite, né? Eu acho que a gente, como pediatra, eu faço consultório, eu me dedico, fora as coisas que eu faço acadêmicas, eu fico no consultório, eu gosto de consultório, é isso que eu gosto de fazer. Qual que é o nosso papel? Que lição a gente tem que levar disso? Obviamente, ninguém vai querer que seja feito o isolamento, que foi o ano passado, né? Óbvio que não. Mas será que a gente não consegue aprender alguma coisa? Será que a gente não consegue ser um pouco mais enfático naquela mãe que poderia não mandar a criança menor de 1 ano de idade, principalmente no outono e inverno, para a escola? Então, a gente está sempre lidando com isso. Veja bem, eu sei que existem vários tipos, né, de atendimentos, tem pessoas que atendem SUS ou várias faixas econômicas, então a gente não está falando daquela mãe que não tem opção, que tem que deixar na escolinha, na creche, com 4 meses, a hora que acabar a licença maternidade, e essa não tem o que fazer, é um custo social que a gente vai ter. Mas aquela que teria como não mandar uma criança menor de 1 ano, ou principalmente menor de 6 meses, no outono e inverno, né? Será que a gente, vendo esses dados tão monstruosamente claros, será que a gente não devia, quando uma mãe está terminando a licença maternidade em abril, a criança está fazendo 4 meses em abril, será que a gente não podia ser um pouco mais enfático de falar, olha, vamos deixar ele para a escolinha para agosto? Será que de abril a agosto, será que não tem um jeito dele não ir para a escolinha? Porque realmente esses dados são muito, muito significativos. E outros tipos de coisas que a gente deveria e poderia continuar usando, como foi nos países orientais após as pandemias de H1N1 de 2009 e 2016, da pessoa se está com sintoma ou não sair de casa ou usar máscara. Isso é uma coisa que a gente deveria talvez manter nessa pandemia, né? Então, tudo que envolve o isolamento social quando está doente, não ir para a escola quando está doente, usar máscara se está com algum sintoma, álcool gel, todos os cuidados que a gente viu que em 2019, 2016 aqui no Brasil duraram 2 meses, a hora que acabou a epidemia, acabou tudo. Isso, talvez a gente deveria ter uma lição um pouco maior, talvez a gente deveria ser um pouco mais enfático e divulgar isso para os nossos pais, vindo que quantas crianças não foram salvas e quanto a gente não poderia fazer para tentar evitar, então, essas internações com orientações que às vezes a mãe tem opção, às vezes a mãe tem a opção de evitar pelo menos esses meses. E outra coisa que eu acho fundamental, que eu acho que as escolas deveriam fazer, vocês são pediatras, vocês sabem como é, as escolas, por pressão das mães, sempre até dia 31 de dezembro de 2019, quando começou aí a OMS reconheceu aí os casos, as crianças chegam na escola com febre, com tosse, com o nariz escorrendo, a escolinha tenta falar, não, mas veja bem, não é para deixar, não, mas eu não tenho com quem deixar, e fica a criança com febre, com tosse, com o nariz escorrendo, espirrando o tempo todo na sala, e as escolas fazem vista grossa por pressão dos pais. Hoje, agora, dia 25 de maio, é proibido isso, chegar a criança com qualquer sintoma não vai para a escola, não vai entrar na escola. Será que a gente não deveria manter isso? Será que a gente não deveria manter essa orientação? São assuntos aí para a gente pensar, porque esses dados são bem, bem importantes. Bom, agora eu só queria mostrar um trabalho também muito bonito, um trabalho brasileiro, num hospital infantil de Guarulhos, vendo co-infecção entre vírus sincicial respiratório e SARS-CoV-2. Tem poucos trabalhos mostrando co-infecção, esse é provavelmente o melhor e é um trabalho nosso, brasileiro, temos que aplaudir. 32 pacientes internados com Covid-19, 6 tinham co-infecção com vírus sincicial respiratório, bastante, dá 18,7%. Os pacientes que tiveram co-infecção tiveram um maior tempo de internação, até que importante, comparados àqueles apenas com SARS-CoV-2, mas o tempo de internação em UTI, de ventilação mecânica e a mortalidade não houve diferença, né? Então, aí é interessante a gente ter esses dados em mente também, da possibilidade das co-infecções. Muito bem, estou terminando, vamos agora ir para a parte final, que é a parte mais, né, promissora do que vem por aí. Vamos falar de perspectivas futuras, vou falar com vocês sobre antivirais, vacinas e anticorpos monoclonais, né? Os antivirais, tem 8 antivirais em estudo, todos eles na fase 1, na fase 2, não tem nenhum na fase 3.
eles são ou inibem a fusão, ou seja, impede o vírus de entrar na célula, ou inibem a replicação, né? Como a proteína F ela é melhor conservada, a maioria dos antivirais tem como alvo a proteína F, né? Então, vários antivirais aí em estudos, como eu falei, na fase 1, na fase 2 vão demorar, mas com certeza, no médio prazo, teremos novidades em relação a antivirais. Hoje a gente só tem a ribavirina, que não funciona, e estão sendo estudados vários outros. As vacinas, tem 17 vacinas em estudos. Agora, eu trabalho com vacinas também, tenho uma clínica de vacinas e trabalho com isso, mas para quem não trabalha com vacina, ultimamente ficou bem a par aí das plataformas, né? Em função das vacinas para Covid, então, vacinas com vírus atenuados, vetores virais, partículas virais, subunidades proteicas, todos esses tipos de vacina, 17 tipos de vacinas em estudo para o vírus sincicial respiratório, né? Tem uma que me chamou muito a atenção, achei bem interessante, uma vacina recombinante associada ao bacilo de Calmette-Guerin, ou seja, na mesma aplicação você protege contra, você faria a BCG, né, que protege contra formas graves de tuberculose e contra o vírus sincicial respiratório, né? E o interessante é que as vacinas estão sendo estudadas ou para aplicação no lactente ou várias delas para aplicação na mãe, né? Outra coisa interessante das vacinas que a gente aprendeu aqui também com o coronavírus é que a resposta imunológica a vírus respiratórios ela não é apenas humoral, a humoral é uma parte da resposta, a gente tem uma parte celular extremamente importante também, e essas plataformas de vacinas estão levando tudo isso em conta. Aqui também os vários tipos de vacinas, os trabalhos, em que fase estão cada uma. E, por último, os anticorpos monoclonais, a gente tem o palimizumab como profilático, agora esses outros que estão sendo estudados, estão 2 anticorpos monoclonais, o nirsevimab e o MK1654, eles têm uma enorme vantagem em relação ao palimizumab, que eles têm uma vida média, uma meia-vida, desculpa, de 85 dias, então eles podem ser dados em dose única, né? A gente sabe a dificuldade que é a logística, saber que o palimizumab ele tem que ser dado em 5 doses, uma vez por mês, em 5 doses, e esses vão vir para ser uma dose única, né? Então, essa figura aqui mostrando aí que tanto os antivirais, como os anticorpos monoclonais, como as vacinas, são os vários pontos onde eles vão agir, seja impedindo a entrada do vírus, seja impedindo a replicação viral. Então, aqui um resumo só para vocês, para encerrar a aula. Na fase 2 dos antivirais, temos 5 antivirais na fase 2, ainda nenhum na fase 3, a ribavirina aprovada, mas ainda não funciona, então essas novidades vão demorar um pouquinho. E as que não vão demorar são as vacinas. Temos 6 vacinas na fase 2 e já temos uma na fase 3, né? Da Novavax, a empresa, e esse M aqui é de materno. Então, a gente tem o P, que é para pediatria, o E, que é de elderly, dos idosos, como vocês sabem, o vírus sincicial respiratório atinge os idosos também, e as vacinas, algumas são para ser dadas nas crianças, nos velhinhos, e outras na mãe. Essa que está quase pronta é para ser dada na mãe. E os anticorpos monoclonais, a gente já tem o palimizumab aprovado, e a gente tem, então, um que está na fase 2 e um que está na fase 3. Né? O trópico viral separado, acima de 6 anos de todas essas novidades, todas essas evoluções de antivirais, de vacinas de anticorpos monoclonais, foram possíveis graças a um enorme entendimento que está tendo nos últimos anos, muito grande em relação à parte da resposta imunológica, vendo quais interleucinas são boas, quais interleucinas atrapalham, qual que é a função de cada uma das partes do sistema imunológico nas defesas contra o vírus essencial, por isso que a gente tem tantas novidades. Então, queria encerrar, a gente já se estendeu, eu quero abrir para perguntas, eu quero que fiquem algumas conclusões que eu quero que vocês levem para casa, que os determinantes da gravidade de fatores clínicos e epidemiológicos já são bem velhos conhecidos de vocês, prematuridade, baixa idade, cardiopatia congênita, pneumopatia, tabagismo na gestação ou passivo, ausência de aleitamento materno, dermatite atópica, imunodeficiência, doenças neuromusculares. Porém, a novidade é que a variabilidade dos genes da resposta imune que vai contribuir para a gravidade, explicar por que tanta criança sem fator de risco evolui de uma forma grave. Então, a gente tem uma criança grave internada, a gente sabe que ela pode ter tido qualquer um desses fatores de risco.
atopia na família, tabagismo na gestação, ele pode ter sido prematuro, um cardiopata, pneumopata, ele teve a broncolite muito pequenininho, ele não mamou no peito, ele foi cedo para creche, ele foi exposto a tabagismo passivo, mas que independente de qualquer um desses fatores, a genética dele vai ser determinante de quão grave vai ser o quadro de bronquiolite dele. Tratamentos, segundo os guidelines, oxigenoterapia e hidratação são os pilares do tratamento, e não devem ser indicados broncodilatadores, corticoides sistêmicos inalatórios, inalação com adrenalina, antibióticos, sulfato de magnésio, ribavirina apenas para imunodeprimidos, e o palimizumab não deve ser indicado como tratamento, mas sim como profilaxia. E o que deve ser indicado? A salina hipertônica 3% para pacientes internados e os tipos de ventilação não invasiva, o CPAP e a ventilação de alto fluxo, né? As novas perspectivas são os antivirais, vacinas e anticorpos monoclonais, acho que vai ter bastante novidade aí nos próximos anos. E o que deve ficar dessas críticas, e eu acho que isso está se falando cada vez mais, eu trouxe alguns trabalhos, trouxe 3 que são os mais importantes, mas a bronquiolite tem que ser considerada uma síndrome, uma doença heterogênea, e dependendo do paciente, do vírus envolvidos, algumas terapias rejeitadas pelos guidelines podem ser benéficas, como corticoides e broncodilatadores para aquelas crianças que já têm uma predisposição atópica e têm uma bronquiolite por rinovírus. Então, a mensagem é que a perspectiva futura é que o tratamento da bronquiolite seja individualizado. Era isso que eu queria falar para vocês. Quero encerrar falando 2 coisinhas. Os 2 projetos que eu tive com a minha queridíssima amiga, a doutora Lenisa. Um é esse livro de pneumologia pediátrica no consultório. Eu tive o prazer de participar da coordenação desse livro com a doutora Lenisa e com a doutora Sônia. Ele é um livro muito legal, com muitos capítulos, com mais de 30 autores. Ele está muito atualizado, ele é de 2019. Infelizmente, não temos nada de coronavírus nesse livro, mas tirando coronavírus, está tudo muito atual e foi um prazer participar. E terminar a aula com um convite a todos, quero muito que todos participem, estou organizando também com a doutora Lenisa e com a doutora Marina, que trabalham comigo na gestão da pneumologia da SPSP, uma jornada de atualização em Covid-19 em pediatria, vai ser na sexta-feira, dia 11 de junho à noite, no 12 de junho, sábado de manhã. A gente está fazendo isso com muito carinho e a gente está bem orgulhoso de ter conseguido juntar, são 9 palestras, conseguimos 8 departamentos da SPSP vão participar. Então, a gente está praticamente abordando todos os assuntos aí de coronavírus de criança que foram publicados até hoje. Então, a gente vai falar sobre epidemiologia e quadro clínico, a fisiopatologia e os aspectos imunológicos, os exames laboratoriais na sexta-noite, e no sábado de manhã a gente vai falar sobre imagens em pediatria, tratamento de casos graves, vacinas em pediatria, o que sabemos, o que podemos esperar, novas variantes do que muda para as crianças, experiência ao redor do mundo com a reabertura das escolas, que a gente é sempre bem questionado pelas mães, e terminar com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Então, um convite, eu espero encontrar todos vocês nesse evento. Queria deixar aqui o meu e-mail, eu tenho o maior prazer em discutir pneumologia pediátrica, quem quiser discutir algum caso, ou que ficou com alguma dúvida da aula, que não dê tempo de responder agora, ou quiser algum dos artigos apresentados, para mim é sempre um prazer enorme poder ajudar. Então, era isso que eu queria falar, estou à disposição aí para a discussão. Muito obrigada, Afonso. A aula foi excelente, nossa, para variar. Está me ouvindo, não? Então sim, Tá? Obrigado. Sim. Muito bom. O Pedro, acho que deve estar coordenando algumas perguntas. Não sei se o Pedro está aí. Estou sim, Lenisa. Por enquanto, só a Mônica. Da Mônica, né? Mas só daqui a pouco o pessoal que vai... fizer... Só não, uma queridona, né? Não. Para ver se os outros se animam também. Né? E eu vou até aproveitar o gancho da Mônica. A aula foi excelente mesmo, né? E eu sou um bom parâmetro como cirurgião, eu consegui entender muitas coisas. Então, foi uma aula muito didática. A Mônica, ela gostaria de saber, Alfonso, sobre a frequência da nebulização com a solução salina hipertônica e o prazo. E eu ia acrescentar uma coisa, qual que é o mecanismo de ação
nebulização com solução hipertônica faz vasoconstrição? Na verdade, ela vai ter um efeito mesmo osmótico, melhorando o clearance, ajudando no clearance das vias aéreas, né? Então, a gente usa 3%, né? Essa linha é 0,09, e ela vai ter um efeito osmótico ajudando mesmo no clearance. O que melhora mesmo é o clearance desse monte de debris e dessa monte de inflamação. A frequência, assim, na verdade, muda um pouco de serviço para serviço, mas normalmente são 4 vezes por dia durante os primeiros 5 dias, mas isso também depende um pouco da resposta da criança. A bronquiolite é muito variável, se a criança melhora antes, também suspende antes, né? Não tem, assim, uma coisa muito rigorosa, até por ser uma solução salínica a 3%, assim, alguns serviços, se a gente pega na literatura, são diferentes do que cada um propõe. Certo. Mas alguém tem pergunta para fazer? Não estou vendo aqui no chat. Eu tô vendo aqui no chat, estou acompanhando. Só faz os internados, né? Pelos guidelines e pelos estudos, sim. Na verdade, o que se estudou e o que viu que funciona é fazer naquele internado. Não houve uma mudança, uma melhora naquele paciente, por exemplo, para a gente mandar fazer em casa, por exemplo, ou mandar fazer ou fazer no pronto-socorro, né? O não fazer em casa tem até uma explicação um pouquinho interessante, que é que a salina hipertônica, 3%, ela pode, eventualmente, em algumas crianças, causar broncoconstrição, né? Teoricamente, no pronto-socorro, ali com o pediatra fazendo, poderia ser feito e testado, mas em casa, o motivo de não se orientar é isso, algumas podem ter broncoconstrição. Então, com a criança internada, acaba ficando mais seguro fazer. Então, hoje a recomendação é apenas em crianças internadas. Pode ser que mude, mas hoje a recomendação é só para crianças internadas. Lenise, posso fazer uma pergunta? Por favor. Em relação à faixa etária, o diagnóstico bronquiolite, ela pode ser feita até 2 anos de idade. Exatamente. Tá? Que há um pouco de confusão, principalmente o pessoal do pronto-socorro, internar, às vezes, crianças acima dessa faixa etária com diagnóstico bronquiolite. E isso, às vezes, gera um pouco de conflito entre quem coordena a enfermaria e o pessoal do pronto-socorro. A faixa etária específica para bronquiolite realmente é 2 anos de idade, para baixo... Exatamente. Para 2 anos de idade. Isso, os guidelines eles coincidem nisso. Para o diagnóstico de bronquiolite, são crianças menores de 24 meses. Acima de 24 meses, não se chama bronquiolite, não se dá esse nome, né? Tudo isso, veja bem, essas discussões, elas passam um pouco por isso, porque quando a gente pega aquela criança que tem a bronquiolite, nunca teve nada, tem uma bronquiolite, né? O primeiro episódio, depois continua não tendo nada, fica claro que foi um quadro viral, exatamente. Agora, o que se discute, esses trabalhos que falam da síndrome da bronquiolite, mostra assim, que muitas vezes a criança, vocês devem ter muitos pacientes assim, a criança nunca teve nada, e com 6 meses ela teve uma bronquiolite mesmo, você viu que era o vírus sincicial respiratório que causou a bronquiolite, e depois daquilo ela começa a chiar em todos os episódios virais, ela continua chiando, ou seja, uma hiperreatividade bronca pós-viral, que pode se transformar numa asma, uma pós-bronquiolite, e o que os trabalhos discutem é isso. Então, isso é muito discutido. Assim, quem falou que foi uma bronquiolite não foi uma primeira crise de asma? Isso a literatura discute. A gente tem que ter alguns parâmetros. Então, assim, quando é o primeiro episódio, quando a gente identifica o vírus, a gente está autorizado a chamar de bronquiolite, mas tem que acompanhar justamente para ver se essa criança não vai continuar chiando. Mas, respondendo a sua pergunta, assim, pela literatura, uma criança aí com 2 anos e meio que tiver a primeira crise de chiado, você não poderia chamar de bronquiolite. Perfeito. Eu posso fazer uma outra pergunta também? Claro. Em relação ao diagnóstico diferencial, como a pneumonia atípica, a clamídia, né? A pneumonia atípica. A gente, às vezes, começa o tratamento por quadro de bronquiolite e a criança nascida de parto normal e essa evolução não vai de acordo e a gente acaba associando a claritromicina.
e a melhora, a gente percebe 24 horas, a melhora um pouco acentuada desse quadro. Essa conduta também é correta? Não, com certeza correta, está perfeita a pergunta, né? A bronquiolite, ela cursa até para a própria definição com um pouco mais de broncoespasmo, né? A tosse das pneumonias aí por clamídias, ela é uma tosse mais prolongada, uma tosse um pouco diferente, a ausculta pode ser um pouco diferente, mas clinicamente é muito difícil de distinguir, né? Um realmente vai ter um pouco mais de chiado, o outro vai ter um pouco mais de estertoração e uma tosse um pouco mais característica. Mas está correto pensar nesse diagnóstico diferencial e está correto tratar também, né? Eu acho que a gente deveria, tem coisas que a gente deveria incorporar, cobrar dos nossos serviços. Agora, com esse monte a gente acostumou, né, fazer PCR, fazer o teste do cotonete, todo mundo. Eu acho que a gente tem agora que passar por um outro ponto. Eu acho que é fundamental a gente tentar cobrar dos nossos serviços, né? Pelo menos um teste rápido para vírus sincicial respiratório, é uma coisa barata, acessível, que funciona, altíssima sensibilidade, altíssima especificidade, o resultado sai em 15 minutos. Então, são coisas que a gente acho que tem que tentar incorporar realmente, né? Então, se você não tem acesso à identificação do micro-organismo, muitas vezes você fica na dúvida mesmo, né? Na dúvida. Agora, é lógico, não fazer talvez um painel viral com 16 tipos de vírus, que seria o sonho de qualquer um, mas talvez pelo menos fazer o teste rápido para o vírus essencial, que é uma coisa hoje tão cada vez mais acessível, acho que a gente deveria realmente tentar, né? Obrigado, professor. Afonso, tem dois colegas também querendo fazer algumas perguntas. O Ricardo, ele pergunta se o uso em vez de usar o Berotec, se usar o Aerolim com espaçador, se você acha que pode ter algum resultado ou mudar essa conduta. Não, excelente pergunta. Eu vou dividir assim em duas respostas. Primeiro, eu acho que pelo broncodilatador, assim, muitos desses trabalhos utilizaram com espaçador e os resultados foram os mesmos. Então, eu não acredito que vá mudar. Eu acho que realmente aquelas crianças que têm aqueles debris, aquelas descamações, ela não vai responder mesmo, né? Agora, o que sim, aquela que iria responder, seja ela a criança com bronquiolite que vai responder, e seja qualquer outra criança que a gente for administrar um broncodilatador, eu já faz anos luto veementemente para a gente sempre fazer com o spray e o espaçador. Tem inúmeros trabalhos mostrando que é muito melhor, inúmeros trabalhos. Então, eu quero ver essa pandemia e o que a gente tem alguns aprendizados, né? Como as nebulizações foram contraindicadas pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Fisiologia, começou a se incorporar o spray com o espaçador, e eu acho que é um enorme ganho que a gente vai ter dessa pandemia. Então, para aquela de bronquiolite, eu acho que quem não vai responder com não iria responder. Agora, aquele que vai responder, você dá o remédio de uma forma muito mais eficiente pelo espaçador com o broncodilatador. Então, eu sou um pediatra que luta para, eu acho que todos os serviços deveriam incorporar o espaçador com o aerosol dosimetrado como tratamento para as crises de asma, de broncoespasmo, substituir a inalação. Isso não tem mais sentido hoje, no século XXI, a gente continuar fazendo inalação, a não ser, claro, não tem custo, não tem como ter o espaçador, a gente sempre tem que se moldar à realidade econômica, mas é muito mais eficiente. Então, acho que é um aprendizado que a gente tem que fazer o broncoespasmo, quando a gente vai dar um broncodilatador, se trata com aerosol dosimetrado espaçador. Pode espaçador caseiro, obviamente que os comerciais com valvulado são muito melhores, mas o próprio espaçador caseiro feito com garrafa PET é mais eficiente que a nebulização. Eu já gosto de responder antes que alguém pergunte, mas a nebulização não é importante, a umidificação? Ótimo, são duas coisas completamente separadas. Uma é administrar um remédio e a outra é você umidificar as vias aéreas. Não tem por que fazer junto. A administração do remédio vai ser extremamente mais eficiente com espaçador dosimetrado e com aerosol dosimetrado espaçador. Então, se você quer umidificar, maravilha.
Então, não vai fazer uma inalação com Berotec, você vai fazer o salbutamol com o espaçador, que você está dando o remédio da forma correta, e depois faz a nebulização com o soro fisiológico, à vontade, fique à vontade, pode fazer, vai umidificar, é ótimo. Mas o remédio vai ser muito melhor administrado se dado com o espaçador e o aerosol, né? Então, assim, eu acho que a pergunta é muito boa, eu acho assim que aquela criança que não iria responder, mesmo você dando salbutamol, não responde, mas se iria responder, a chance de responder dando da forma correta, que é através do espaçador com aerosol dosimetrado, vai ser realmente muito melhor, seja para bronquiolite, seja para asma, para qualquer doença respiratória, acho que é uma coisa que a gente deve incorporar. E, Afonso, a Marina, ela, além de elogiar bastante a aula, ela pergunta se teria indicação de adicionar algum broncodilatador à inalação hipertônica, justamente para evitar aquela broncoconstrição que você falou. É uma excelente pergunta. Na verdade, Marina, pode ser feito o seguinte, pode ser feito, como ela é feita a nível hospitalar, você faria uma só com a salina hipertônica, a enorme maioria das crianças não vai ter broncoespasmo. Então, você faz uma, vê, observa que não tem broncoespasmo, você continua. Se alguma criança tiver broncoespasmo, você pode sim associar, funciona bem, você pode associar sem problema nenhum. Mas, assim, associar de imediato para todas não valeria a pena, porque a maioria não vai ter broncoespasmo, são raríssimas as que vão ter. Então, acho que vale a pena fazer primeiro só com a salina hipertônica, se tiver broncoespasmo, manter com o broncodilatador, se não, mantém só a salina. Perfeito. Olha, eu acho que a gente chegou já às 9 horas, o Afonso está falando aí há 1 hora, já acabou a água até do copo, né, Afonso? Não, tem água aqui, eu fico até a meia-noite, pode continuar, para mim é um prazer enorme, eu fico o tempo todo, é um prazer, para mim é um prazer, adoro discutir aqui com os colegas. Então, mais perguntas, mais perguntas. Alguém mais? Bom, essa pergunta da Cristine, então, é a pergunta, acho que, né, a nível de consultório, uma criança com suspeita de bronquiolite que não necessita de internação, qual que seria a conduta? Olha, eu acredito, sim, sou pneumologista pediátrico, a gente vivencia isso, então eu realmente gosto muito desses trabalhos que tentam fazer uma coisa artesanal, e acho que a gente deveria tentar fazer. Então, eu acho que uma criança como essa, acho que você tem que ver o histórico dela, tem que ver os antecedentes familiares. Então, pegando duas crianças, uma criança que tenha, por exemplo, um antecedente de asma materna, de atopia materna, uma criança que já tem algum sinal de dermatite atópica, eu acho que é uma criança que vale a pena, sim, baseado nesses últimos trabalhos aí que vem questionando os guidelines, fazer um teste terapêutico com broncodilatador. Eu faço baseado na história, né? Se não tem nada de atopia, assim, o teste terapêutico, você vai ver que muitas vezes ele realmente não vai funcionar. Então, realmente, aí, se a criança não está precisando de internar, a limpeza nasal, hidratação, e a criança vai melhorar em 5 a 7 dias, a enorme maioria vai melhorar. A gente sabe que 5% interna, de cada 100 crianças com bronquiolite, só 5 vão internar, e dessas 5 que internaram, 2 vão a óbito. Então, para esses 95% que não internam, na prática, não baseado nos guidelines que orientam a não fazer, mas baseado nesses artigos mais recentes que mostram que pode ser essa variabilidade, a gente, eu acho que está autorizado a fazer um teste terapêutico com broncodilatador. Se não responder, aí realmente a hidratação, a criança vai evoluir, ela vai melhorar sozinha, ela vai melhorar. Agora, o teste terapêutico, principalmente para aquelas que têm um antecedente de atopia, eu acho que tem que ser feito, eu faço, e os trabalhos mais novos chamam a atenção, né, para isso, né? Eu tenho no meu consultório os testes rápidos, como eu te falei, eu sou fã disso, hoje eles são acessíveis, então eu faço lá o teste para vírus essencial respiratório, mas eu não tenho para rinovírus, não tem disponível ainda para rinovírus, né? Se tivesse, seria maravilhoso, porque se a gente conseguisse ver um rinovírus, a gente faria até o broncodilatador com mais certeza, mas o do vírus essencial respiratório eu tenho feito a nível de consultório. Mas assim, por mais que a gente queira assim, um
algum remédio que funcione, e a gente também tem que acreditar na literatura, ou seja, a questão do teste terapêutico, eu acho que cabe nesse contexto, mas a gente tem que assumir o nosso papel, e a gente não pode dar remédio só para a mãe também achar que não está fazendo nada. Então, eu sou completamente contra o uso, por exemplo, de corticoides, como a gente vê que toda criança com bronquiolite sai do consultório com corticoide. E a função do corticoide, na verdade, é o pediatra não dizer para a mãe que a literatura mostra que não precisa fazer nada, que nada deve ser feito, né? Eu acho que a gente tem que assumir um pouco esse papel. Olha, estudo isso aqui, os guidelines falam, não é para tomar a prednisolona, não vai ajudar em nada nesse começo. Faz o teste terapêutico com o bronquiolitismo, se for o caso, e acalmar a mãe, saber que é um quadro autolimitado, que ela tem que prestar atenção, que pode piorar entre o terceiro e o quinto dia, mas que depois vai melhorar, e a gente observar e acompanhar essa criança de perto. Perfeito. Afonso, muito obrigado. Obrigado, Lenisa. Eu queria fazer só no se o Afonso não estiver muito cansado, eu acho que assim, eu vejo duas situações, assim, polos assim, um pouco diferentes. Uma que a Cristine falou. Então, a gente que está no consultório, que vê aquela criança que está começando um quadro de bronquiolite, e o medo, né, daquela criança evoluir mal e acabar querendo medicar além da conta para ela não evoluir. Né? E aí, nesse ponto que eu acho que a gente tem que conseguir, né, ter um vínculo com a família, explicar como que a bronquiolite acaba evoluindo, e ter um pouco de paciência, porque eu recebo muitas crianças no consultório que às vezes está ali no 7º, 10º dia de bronquiolite, ainda está com tosse, ainda está chiando um pouco, mas que está evoluindo bem. Mas às vezes existe essa ânsia de querer que a bronquiolite se controle em menos de uma semana, 10 dias. A gente sabe que isso não vai acontecer. Então, essa questão do consultório, da gente conseguir ter esse acompanhamento. A bronquiolite não é como uma amidalite, que você faz o diagnóstico, tratou em um abraço, você tem que rever, né? Então, tem que ter esse acompanhamento e acaba gerando bastante angústia em quem está no consultório, né? Então, essa pelo menos é a mensagem que eu gostaria de passar, que às vezes a gente vê uma bronquiolite, está ali no 7º, 10º, 14º dia, ainda não está 100% bem, não vai ficar mesmo, vai demorar um pouquinho, mas a gente tem que ir acompanhando como que essa criança está evoluindo, né? Se tem algum outro sinal de gravidade, a gente sabe que a grande maioria das crianças acabam piorando na primeira semana, depois a tendência é ir melhorando, então isso eu acho que é uma coisa importante. E um outro ponto que eu vejo muito angustiante, que eu não passo porque não faço pronto-socorro, é quem trabalha em hospital, quem trabalha em UTI, está com aquela bronquiolite já gravíssima, e que fica, às vezes, muitas vezes, assim, preso nesses guidelines, não é para fazer isso, não é para fazer aquilo, mas numa bronquiolite grave, que está evoluindo para internação na UTI, às vezes, mesmo sem ter uma história de atopia ou algum, né, outro indício de que ela pode ser uma criança com histórico para asma, as pessoas acabam usando, às vezes, bastante medicação e, às vezes, doses altas, né? Eu sinto essas duas angústias, em quem está lá na ponta no consultório e quem está no pronto-socorro com aquela bronquiolite, às vezes, muito grave, e que já deu oxigênio e que o broncodilatador não melhorou, né? Eu sinto, assim, essa falta de padronização, talvez, no pronto atendimento. Eu acho que na UTI o pessoal já né, um quadro de insuficiência respiratória, já vai tratar, independente se é uma bronquiolite ou não, é um suporte de vida, né? Mas ali para quem está naquela retaguarda de enfermaria, no pronto-socorro ali, com aquela criança grave, que eu sinto assim meio... não é que é um despreparo, assim, aquela tentativa de querer ajudar de qualquer forma, né? Por isso que os guidelines vêm para orientar, e você colocou bem, que tem que ser o tratamento individualizado, né? Exatamente. A criança está entrando em insuficiência respiratória, está agravando, é óbvio que todas as possibilidades terapêuticas a gente deve estar avaliando, né?
Perfeito, não, excelente comentário. E essas que se prolongam, na verdade, eu abordei assim aquela, né, a bronquiolite, digamos, a tradicional, que a gente sabe que vai ter aquela evolução de 5 a 7 dias e que um monte de gente utiliza corticoide e que realmente não é para usar, não é para usar. Mas foi muito bom o doutor Elisa ter falado nisso, porque essas que se prolongam, a gente realmente já tem está autorizado a pensar que tem uma inflamação lá já diferente, né? Que tem uma hiperreatividade diferente. Então, aquela bronquiolite, a gente espera que vai melhorar depois de 5 a 7 dias, que ela vai se prolongando, continua sibilando depois de 10, 12 dias, a gente já pode considerar que tem realmente o grau de inflamação, e aí já acaba sendo até um pouco diferente, e aí sim cabe né, dar um corticoide para essas mais prolongadas, né? Aí são casos um pouco mais específicos, né? O que eu acho que é importante saber é que a gente não deve dar de cara. A gente sabe que tem serviços que dão de cara. A criança internou com bronquiolite já começa a tratar como se fosse uma crise de asma. E o mecanismo é diferente, não justifica dar corticoide para todo. E a gente sabe, né? Tem crianças que tem o serviço que a criança interna ela vai ficar com broncodilatador, antibiótico e corticoide. E aí você está, né, falando para a mãe, ó, estamos fazendo tudo isso. E eu realmente acho que não deveria ser feito. Agora, aquela que se prolonga, aí sim, aí já existem trabalhos, que não dá para a gente trazer todos os trabalhos que a gente gostaria, mas aquelas que se prolongam mostram que tem já uma inflamação, depois 10, 12 dias ainda cheando, aí sim vale a pena dar um corticoide e observar, porque aí já tem uma inflamação, aí já o mecanismo fisiopatológico já é diferente. Perfeito. Pessoal, então, de novo, agradecendo tanto a Lenisa quanto o Alfonso. Muito obrigado pela palestra. Acho que foi muito proveitosa. Essa palestra vai ficar gravada. Assim que o pessoal da PM tiver editado, eu ponho lá no grupo que a gente tem de pediatria.